Neste vídeo, você vai aprender a gerar os novos modelos de gráficos disponibilizados a partir da versão 2016 do Excel, que são os gráficos de histograma, Pareto, cascata, mapa de árvore, explosão solar, caixa e funil. Os usuários que utilizam as versões anteriores conseguem fazer estes modelos de gráficos, só que de maneira demorada e muito mais trabalhosa. E um outro detalhe importante é que para se conseguir gerar os novos modelos de gráficos de maneira rápida e eficiente, os usuários devem prestar atenção nos dados e como devem ser montadas as tabelas que geram estes gráficos, começando pelo gráfico de histograma. O gráfico de histograma é um distribuidor de frequências, gráfico utilizado para análises estatísticas. Conhecido como diagrama de frequências, ele cria classes e verifica a frequência de ocorrência de cada classe. É composto por barras verticais, sendo que a altura representa o maior valor da grandeza, e são colocadas e alinhadas horizontalmente. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de histograma de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Observe que esta tabela apresenta a relação de funcionários de uma empresa e seus respectivos salários, e queremos visualizar em um gráfico de histograma a classificação das faixas salariais. Para isto, selecionamos toda a tabela e na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de estatística e escolha o modelo histograma. Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isso, na guia Design, clique em Mover gráfico, escolha a opção Nova planilha e clique em OK. Observe que ele exibe inicialmente 6 barras conhecidas como compartimentos. Cada compartimento representa uma classe. Clique no comando de configuração do gráfico e no menu escolha a opção Rótulos e ative os rótulos na parte superior. O primeiro compartimento representa os salários que vão de R$ 300 a R$ 1.500. No segundo compartimento, representa os salários que vão de R$ 1.500 a R$ 2.700 e assim por diante. Você pode alterar os valores das classes. Por exemplo, no primeiro compartimento que vai da faixa de 300 a 1.700, essa diferença entre os valores define a largura de cada coluna. Você pode alterar a largura clicando com o botão direito do mouse sobre os valores numéricos e escolhendo a opção Formatar eixo. No painel de formatação de eixo, clique em Largura do compartimento e defina um valor de 1000. Note que o número de compartimentos é aumentado devido ao novo valor do intervalo de classes. Caso queira definir um número específico de compartimentos, acione novamente a formatação do eixo, clicando com o botão direito do mouse sobre os valores numéricos e escolhendo a opção Formatar eixo. No painel de formatação de eixo, clique em Número de compartimentos e defina o valor para 6. Lembrando que os valores de eixos são ajustados automaticamente de acordo com a quantidade de compartimentos. Você pode alterar a cor padrão do gráfico clicando na guia Design do gráfico e acionando o comando Alterar cores, ou acessando o grupo Estilo de gráficos. Gráfico de Pareto. Um gráfico de Pareto é bem semelhante ao gráfico de histograma. A diferença é que ele apresenta uma linha com o total acumulado com a porcentagem do seu lado direito, no eixo secundário. E os compartimentos, que são as barras azuis, são exibidos sempre do maior para o menor automaticamente. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de Pareto de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Neste exemplo, temos uma tabela com a relação de clientes e o número de aquisições de cada cliente. Note que os registros se repetem, e o próprio gráfico vai fazer o somatório automaticamente. Selecione toda a tabela. Na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de estatística e escolha o modelo Pareto. Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isto, na guia Design, clique em Mover gráfico e escolha a opção Nova planilha e clique em OK.
E observe que ele apresenta um somatório do número de aquisições, começando sempre do valor mais alto, da esquerda para a direita. Neste caso, o cliente que apresenta o maior número de aquisições é o cliente SuperTotal. Selecione a célula e altere o valor para 500. Note que agora o cliente Ultramix representa o maior número de aquisições, sendo apresentado do lado esquerdo do gráfico. Você pode alterar a cor padrão do gráfico clicando na guia Design do gráfico e acionando o comando Alterar cores. Ou acessando o grupo Estilo de gráfico. Gráfico de cascata. Um gráfico de cascata mostra um total cumulativo à medida que os valores vão sendo adicionados ou subtraídos. Ele é útil para você entender como um valor inicial pode ter seu resultado final afetado por uma série de valores positivos ou negativos, sendo útil para apresentar as variações de um período. As colunas são formadas em cores para que você possa diferenciar rapidamente os valores positivos, negativos e totais. As colunas de valor inicial e final frequentemente começam no eixo horizontal, enquanto os valores intermediários são colunas flutuantes. Devido a esta característica, os gráficos de cascata também são conhecidos como gráficos de ponte. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de cascata de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Os valores de entrada devem ter a formatação positiva e os valores de saída, formatação negativa. Selecione toda a tabela. Na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de cascata ou ações e escolha o modelo cascata. Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isso, na guia Design, clique em Mover gráfico e escolha a opção Nova planilha e clique em OK. Observe no gráfico que os valores positivos recebem a cor azul, os valores negativos recebem a cor vermelha, mas a terceira coluna, que é referente ao total do lucro bruto, está flutuando, sendo comum neste caso posicioná-la na base do gráfico. Para isso, clique 2 vezes na coluna para que somente ela fique selecionada. Clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha a opção Definir como total. Repita o mesmo procedimento na 8ª coluna, e na 11ª coluna, que são os totais. Veja o resultado. Você pode alterar a cor padrão do gráfico clicando na guia Design do gráfico, acionando o comando Alterar cores, ou acessando o grupo Estilo do gráfico. Gráfico Tree Map ou mapa da árvore. Um gráfico de mapa da árvore, conhecido também como Tree Map, fornece uma exibição hierárquica de seus dados, facilitando a detecção de padrões. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de mapa de árvore de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Na primeira coluna, encontramos as unidades de uma faculdade. Na segunda coluna, encontramos os cursos oferecidos para cada unidade. E na terceira coluna desta tabela, encontramos o número de alunos inscritos em cada curso. Os gráficos de mapa de árvore são adequados para comparar as proporções dentro da hierarquia. Selecione toda a tabela. Na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de hierarquia e escolha o modelo mapa de árvore. Observe que o gráfico é criado.
Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isso, clique na guia Design, acione o comando gráfico e escolha a opção Nova Planilha e clique em OK. As ramificações da árvore são representadas por retângulos e cada subramificação é mostrada com um retângulo menor. Gráficos de mapa de árvore são adequados para comparar as proporções dentro da hierarquia. Para exibir o número de alunos inscritos em cada curso, selecione o gráfico e clique no comando de configuração. Clique na opção Rótulo de dados e escolha a opção Mais opções de rótulos. E no painel de configurações, habilite a opção Valor. Para configurá-lo, acesse a guia Design e clique no comando Layout rápido e escolha uma opção. Você pode alterar a cor padrão do gráfico clicando na guia Design do gráfico e acionando o comando Alterar cores. Ou acessando o grupo Estilo do gráfico. Gráfico de explosão solar. Ele apresenta as mesmas características de um gráfico tree map, também conhecido como mapa de árvore, só que ele apresenta um formato circular. Ele fornece uma exibição hierárquica dos seus dados, facilitando a detecção de padrões. Um gráfico de explosão solar é bem semelhante a um gráfico de rosca, no entanto, possui vários níveis de categorias e mostra as relações entre os anéis externos e internos. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de explosão solar de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Na primeira coluna, encontramos as unidades de uma faculdade. Na segunda coluna da tabela, encontramos os cursos oferecidos por cada unidade. E na terceira coluna desta tabela, encontramos o número de alunos inscritos em cada curso. Selecione toda a tabela. E na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de hierarquia e escolha o modelo Explosão Solar. Observe que o gráfico é criado. Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isso, clique na guia Design, acione o comando gráfico e escolha a opção Nova Planilha e clique em OK. Para exibir o número de alunos inscritos em cada curso, selecione o gráfico, clique no comando de configuração e acione a opção Rótulo de dados e escolha a opção Mais opções de rótulos de dados. E clique no painel de configurações e habilite a opção Valor. Para configurá-lo, acesse a guia Design, clique e utilize à vontade os comandos desta guia. Alterando as cores, e os estilos para obter o layout desejado. Gráfico de caixa ou box plot. O gráfico de box plot é um gráfico de análise estatística e mostra da distribuição de valores em uma determinada proporção. Para entender como fazer a leitura deste tipo de gráfico, primeiramente devemos apresentar alguns conceitos. Cada série do gráfico é dividido por 4 áreas chamadas quartil. O primeiro quartil equivale a 25% do total analisado. O segundo quartil equivale a 50% do total analisado. O terceiro quartil equivale a 75% do total analisado. O quarto quartil vai de 75% a 100% do total analisado. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Na primeira coluna, encontramos os nomes de colaboradores de uma empresa.
e estes nomes não se repetem. Na segunda coluna, encontramos a área de atividade de cada um. E na terceira coluna, o salário de cada funcionário. Para criar um gráfico, selecione toda a tabela. Na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de estatística e escolha o modelo caixa estreita. Observe que o gráfico de caixa é criado. Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isso, na guia Design, clique em Mover Gráfico e escolha a opção Nova Planilha e clique em OK. Este tipo de gráfico pode apresentar pontos conhecidos como outlier, ou ponto fora da curva. Ele indica valores que destoam dos demais valores. Para configurá-lo, acesse a guia Design, clique no comando Layout Rápido e escolha uma opção. Aplique outras formatações e observe o resultado. Gráfico de funil. Gráficos de funil mostram valores em vários estágios de um processo. Normalmente, os valores diminuem gradualmente, permitindo que as barras lembrem um funil. Como um gráfico é a representação visual de uma tabela, para que você consiga gerar um gráfico de funil de maneira automática no Excel, a tabela de origem deve apresentar as seguintes características. Neste exemplo, encontramos uma tabela que apresenta etapas de vendas de uma loja, desde a entrada do cliente na loja até o fechamento de uma venda. Para a geração correta do gráfico, os valores devem estar classificados em ordem decrescente. Selecione toda a tabela. Na guia Inserir, clique em Inserir gráfico de cascata ou ações e escolha o modelo funil. Para uma melhor visualização e configuração do gráfico, vamos movê-lo para uma planilha exclusiva. Para isso, na guia Design, clique em Mover Gráfico e escolha a opção Nova Planilha e clique em OK. Você pode alterar a cor padrão do gráfico clicando na guia Design do gráfico e acionando o comando Alterar Cores. Ou acessando o grupo Estilo do gráfico. Neste vídeo, você aprendeu como criar e configurar os novos modelos de gráficos disponíveis a partir da versão 2016 do Microsoft Excel.